Saudações, quinto ano. Saudações, belezinha? Vamos lá iniciar a aula de História na página 241, ok? Vamos continuar a questão dos marcos de memória que nós estávamos falando na aula passada. Então vamos ler ali. Experiências que marcam a memória de um povo. Ei, eu conheço esse quadrinho. Mãe, você comprou naquela viagem que fizemos para a praia quando eu era bem mais nova? Sim, filha, exatamente. Para mim, aquela viagem foi muito importante, porque foi a primeira vez que viajamos juntas. Eu não sabia que você tinha guardado. Eu gostei muito daquela viagem porque foi a primeira vez que eu fui para a praia. Eu gostei porque eu fiquei muito feliz ao ver sua alegria. Enfim, a família conversando sobre o quadrinho e lembrar que o quadrinho foi comprado numa viagem, foi feito em família, enfim. Número 1. Qual foi a última vez que você e sua família estiveram reunidos em um evento especial para todos? E aí? Diz pro tio, quando foi? 2. Em sua casa, há objetos de recordação de uma experiência compartilhada por você e sua família? Pode ser uma foto, pode ser uma lembrança comprada, enfim, alguma coisa assim. 3. Como cada um recorda essa experiência? Depende, né? Mas vai ter que perguntar como cada um recorda essa experiência. Se você disse que é uma foto, que lembra uma viagem na praia, ou se você disse que é um objeto comprado numa viagem, enfim. O que significa para cada um? Vamos lá. Na cidade de São Paulo, próximo ao Parque do Ibirapuera, está localizada o obelisco Mausoléu aos Heróis de 1932, também conhecido como Obelisco do Ibirapuera, inaugurado em 1955. O obelisco do Ibirapuera rememora a Revolução Constitucionalista de 1932, quando São Paulo, acompanhado por outros estados, fez oposição política e militar ao governo federal. Construído especialmente com essa finalidade, o obelisco do Ibirapuera não é somente um marco de memória, homenageando a resistência paulista contra o governo federal em 32, mas também um mausoléu. Tio, o que é um mausoléu? É um monumento funerário que é um monumento, gente, funerário que abriga os restos mortais de pessoas homenageadas. Então, nesse obelisco, né, é um mausoléu, ou seja, tem vestígio, pode ter um pedaço de osso, pode ter um vestígio de alguém que está sendo homenageado. Os restos mortais de combatentes da Revolução Constitucionalista estão na parte inferior do monumento. A oposição de São Paulo contra o governo federal era derrubar o então presidente Getúlio Vargas e exigir a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Passar essa experiência, portanto, tem o objetivo de valorizar São Paulo como um Estado que lutou pela instituição do governo legítimo. Se mudarmos nossa, ou seja, lá em cima é muito importante, São Paulo e outros estados lutaram para que houvesse, né, um governo e não o outro. Eles lutaram pelo governo legítimo. Se mudarmos nossa atenção para a Europa, vamos encontrar o Museu Nacional, aí fica difícil pronunciar, Auschwitz-Birkenau. Eu vou achar que é isso, tá? O Museu de Auschwitz eu já ouvi, agora outro nome eu não ouvi não. Auschwitz está localizado na Polônia e foi criado em 1947 para homenagear as vítimas dos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Os soldados alemães construíram campos para aprisionar e executar os perseguidos pelo Estado. Auschwitz foi perseguidos pelo Estado. Auschwitz foi uma rede desses campos de concentração alemães. Diferentemente do obelisco do Ibirapuera, as instalações que abrigam o Museu de Auschwitz não foram construídas com a finalidade de se tornar um marco de memória. Além disso, o Museu de Auschwitz também é um marco de memória que relembra aquilo que não deve ser repetido. Apesar de ter sido uma experiência coletiva triste e cruel,
Relembrá-la é uma maneira de evitar seu esquecimento e, consequentemente, sua repetição. Se retornarmos ao Brasil, vamos encontrar um marco de memória com algumas semelhanças com o Museu de Auschwitz. Trata-se do monumento Tortura Nunca Mais, inaugurado em 1993, na cidade de Recife, no estado de Pernambuco. O monumento Tortura Nunca Mais é uma homenagem aos mortos e desaparecidos durante a ditadura militar. Ditadura militar brasileira, 1964 a 85, mas também uma rememoração das torturas praticadas durante esse período. Assim como o Museu de Auschwitz, essa experiência é recordada para que não seja repetida. Antes que eu continue a leitura, deixa eu falar com vocês. Ali em cima falamos sobre campos de concentração. Quando eu mesmo, né, que sou mais velho, bem mais velho que vocês, nem pensávamos em nascer, lá em 1939 começou a Segunda Grande Guerra Mundial. Essa guerra envolvia Alemanha, Itália, Áustria, contra França, Inglaterra, Estados Unidos. Então eram muitos países contra outros países. O problema é que a Alemanha nazista era liderada por um cara chamado Hitler. Hitler era um cara muito, muito mau. Ele simplesmente queria que a Alemanha tivesse uma raça pura, que fosse ariana. Então, quem não fosse alemão, branco, alto, enfim, tivesse todos os estereótipos, fosse alemão, sangue puro, ele mandava matar. Então, negros, judeus, principalmente. Quem era judeu, tio? Judeu é uma religião. Jesus Cristo era judeu, tá? Então, o judeu é uma religião muito antiga. E os judeus, tá, eles eram muito perseguidos, com negros, entre outros povos, se estivessem ali também seriam mortos. Eles pegavam essas pessoas que não eram alemães e eles colocavam em campos de concentração. Muitas eles colocavam dentro de um trem e trancavam o trem e jogavam bombas lá dentro, bombas de veneno, bombas tóxicas. As pessoas morriam totalmente intoxicadas. Outras iam para o campo de concentração. Lá eles passavam fome. Eram maltratados. Eles passaram anos assim. Muitos morreram. Alguns sobreviveram, mas foram poucos. Eles separavam famílias, mandavam crianças, mandavam os pais para um lado, as crianças para outros. Foi um momento muito triste mesmo da história do mundo. E a Alemanha não se orgulha disso, a Alemanha se envergonha disso. Então esse monumento é para lembrar do que não pode ser feito. Então, quem leu já o livro, ou quem for ler um dia, é a menina que roubava livros, o Diário de Anne Frank, por exemplo, o menino do pijama listrado, retrata um pouco dessa Segunda Guerra, de como os alemães, quem era judeu, sofreu nesse momento. Imagina, você retirado dos seus pais, ser colocado em campos de concentração, passar fome, sede, frio, ser maltratado, espancado, colocado para fazer trabalhos muito pesados. E foi muito triste. Então, assim, eles têm esse monumento para a gente lembrar que o nazismo não é algo legal e que esses campos de concentração foi algo muito terrível para a história da humanidade. Já no Brasil, a gente trata sobre a questão da ditadura militar no Brasil. Muita gente ainda defende, mas eu não vou entrar nessa questão aqui. Houve 64, nossos pais provavelmente, talvez seu pai e sua mãe já estivessem vivos, alguns sim, outros não, porque alguns pais, né, de vocês têm a minha idade, eu também não era nascido na época, mas alguns dos nossos avós já eram nascidos, nossos pais, alguns também já tinham nascido, depende da idade dos pais de vocês, e o Brasil ele foi tomado pelos militares, e quem não concordasse também sofria algumas questões, algumas torturas. Então, quando a gente fala sobre a ditadura militar no Brasil, regime militar, então quem era contra o governo, está na Constituição. É constitucional, a lei me permite ser contra o governo. Então eu posso ser contra o prefeito, posso ser contra, em que sentido ser contra? Não concordar. O presidente, o governador, o prefeito, é constitucional. Eu posso, a lei me permite ser contra, ter minha opinião contra, ter a minha religião própria, enfim.
mas o Brasil também, muitas pessoas, artistas, tiveram que sair do Brasil, outras sofreram torturas, choques, amputações, entre outras coisas. Então também é um monumento do brasileiro para a gente lembrar de coisas que não devem se repetir. Então, ditadura militar, tortura, censura, esperamos que nunca mais. Então vamos ficar ligados, né, para não dar ênfase a políticas ou a governos que gostam de censura e esse tipo de coisa, independente de qual seja o governo. Continuando a leitura. Diferentemente do Museu de Auschwitz, contudo, o monumento Tortura Nunca Mais não reaproveitou construções antigas ou prisões onde poderiam ter sido encarcerados os presos políticos ou aplicadas as sessões de tortura. Ele foi construído especialmente como um marco de memória pelo arquiteto Demetrio Albuquerque. Seja qual for o sentido, o marco de memória é sempre a preservação de uma experiência coletiva. Então, o Brasil passou por essa experiência coletiva do governo militar, autoritário, que censurava, não permitia quem fosse contra, que mandou matar algumas pessoas, que torturou crianças, torturou adultos. Alguns artistas foram exilados, foram mandados para outros países, enfim. E já na Alemanha e na Europa, os judeus e negros sofreram também, principalmente judeus. Os judeus são pessoas brancas, mas lá também não eram vistos com bons olhos. Sofreram muito, muito, muito nos campos de concentrações também. Então, esses marcos estão ali para nos lembrar de coisas, não somente coisas boas, mas também coisas ruins que aconteceram, que a gente não pode permitir que aconteça novamente. Por isso, nós não podemos ter preconceito, temos que aceitar o outro como ele é, e assim segue a vida, ok? Número 4. Assinale V para verdadeiro e F para falso, considerando a função do obelisco do Ibirapuera, do Museu de Auschwitz e do Monumento Tortura Nunca Mais, podemos dizer que, tá? Então, considerando o obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, o Museu de Auschwitz, na Polônia, e o Monumento de Tortura Nunca Mais, em Recife, vamos responder F ou V. Então, vamos para a primeira. Primeiro item aí. Antes de se tornarem marcos de memória, o obelisco do Ibirapuera e o Museu de Auschwitz haviam exercido outras funções. E aí? Falso, porque o obelisco foi criado para essa lembrança, então antes ele não existia. Segundo item, todos esses monumentos são marcos de memória. Sim, né, sabemos que sim. Todos eles marcam algo que já aconteceu, seja ele bom ou ruim. Terceiro item, o obelisco do Ibirapuera e o monumento Tortura Nunca Mais foram originalmente construídos para se tornarem marcos de memória. Perfeito, eles foram construídos para lembrar algo que já aconteceu. Quarto item, o monumento Tortura Nunca Mais é o único marco histórico que atualmente não exerce nenhuma outra função. Deixa eu ver aqui, é o único marco? Não, né? Nós já vimos que o obelisco é dado mesmo, então esse aí também é falso. 5. A função do obelisco do Ibirapuera é... Então, qual é a função do obelisco do Ibirapuera? Ibirapuera é um bairro e um parque lindíssimo que tem em São Paulo. Recomendo, quando vocês forem em São Paulo, visitar o Ibirapuera. É um parque verde encantador, lindo, com ruas, com lago, com muita gente correndo, exercitando, andando de patins. É muito legal. Quando forem em São Paulo, vão até o Ibirapuera. Vamos lá. A função do obelisco do Ibirapuera é... somente de marco de memória? Somente de mausoléu? De marco de memória e de mausoléu? De mausoléu e de local de proteção contra ataques militares. O que vocês acham? Como nós lemos ali em cima e sabemos que ele foi construído, mas nele tem alguns fragmentos de pessoas, né? Então ele é somente um marco? Não. Somente a função dele, somente de marco? Não é somente de marco. Somente de mausoléu? Não. De marco de memória e de mausoléu? Então ok. De mausoléu e de local de proteção? Então vamos de terceiro item, porque ele além de um marco de memória, ele também é um mausoléu. O que é um mausoléu?
ele guarda fragmentos de pessoas que já faleceram. Vamos lá, super desafio. Os governos, a pedido da sociedade civil ou por iniciativa própria, podem instituir marcos de memória municipais, estaduais ou nacionais. Todos esses marcos dizem respeito à memória coletiva se quer, que se quer preservar. Pesquise um marco de memória em seu município. Pode ser uma placa comemorativa, uma construção, uma via pública, uma escultura ou mesmo uma praça. O marco escolhido deve dizer respeito somente à memória coletiva do município, ou seja, memória de um povo, de uma população, não é de uma pessoa, tem que ser uma coisa coletiva, e não do estado ou do país. Depois de selecioná-lo, você deve responder as seguintes perguntas. Qual marco histórico você escolheu? Qual experiência ou vivência do município é rememorado por esse marco histórico? Em sua opinião, por que essa experiência ou vivência coletiva é rememorada? Em Magé tem alguns monumentos, em Magé tem algumas igrejas antigas, são marcos de memória, tem alguns bustos, como é que fala mesmo? Como é que fala? E construções, deixa eu ver. Eu esqueci totalmente o nome, gente. Tô tentando lembrar o nome que se dá. Enfim, tio não vai lembrar o nome que eu quero falar. Mas em algumas praças tem algumas esculturas, algumas placas, tá? Vocês vão pesquisar. Vamos escolher uma igreja antiga. Vamos escolher a praça da prefeitura, a prefeitura de Magé, que é no Palácio Anchieta. Vamos escolher o quê? Em Magé é um pouco mais fácil, porque eu não conheço muito bem Piabetá, por exemplo. Mas eu sei que em Magé, em frente à Igreja Matriz, se eu não me engano, tem um marco ali. E a própria Igreja Matriz é um marco. A prefeitura, a praça, em Piabetá, algumas coisas também tem por ali. Então vocês vão pensar o que tem ali, que é um marco de memória. É um casarão, é uma construção, é um prédio, é uma estátua, é uma placa, é uma praça. Vocês vão procurar o que vocês acharem melhor e vão marcar aí, tudo bem? Depois de responder as perguntas. Atividades finais. Assinale V para verdadeiro e F para falso, considerando que você estudou neste capítulo. Podemos dizer que a memória é. Vamos lá. Então, podemos dizer que a memória é um processo que permite atribuir novos significados às experiências passadas. Novos significados. Eu tenho um problema com a questão de novos significados. Quando eu tenho uma memória do passado, eu estou relembrando algo que aconteceu e não dando novos significados. Eu vou marcar como falso, mas depois eu olho o gabarito direitinho. Eu acho que pode ser verdadeiro, mas eu daria falso. Por quê? Memória para mim. Eu vou, né? Nossa, quando eu era criança, eu tenho uma foto que eu lembro. Eu não vou dar novo significado. Eu vou lembrar do significado que teve. Eu marcaria a primeira como falsa. Segundo item, uma operação de lembranças e esquecimentos, ou seja, enquanto se lembra de uma experiência, se esquece de outra. Não, não é isso. Terceiro item, um processo que se volta para o passado, mas que tem um presente como ponto de partida. Pode ser. Um arquivo de experiências passadas que podem ser acessadas a qualquer momento. Ok, também. 2. A maioria dos marcos de memória não possui utilidade prática. Não serve para produzir ou comercializar mercadorias, nem para prestar serviços. Mesmo assim, os marcos de memória são importantes Na sua opinião, como seria uma sociedade em que não houvesse marcos de memória? Cara, uma sociedade sem marcos de memória seria uma sociedade que não conhece sua história, porque não conhece seu passado. Então, assim, como seria ser uma sociedade sem história? Então, seria uma sociedade que não saberia lidar com os erros, porque a gente erra no passado para aprender e não errar no presente ou no futuro. Ou erra agora no presente para errar no futuro. Se a sociedade não tem seus marcos de memória, não consegue lembrar do que aconteceu,
sempre vai errar, que não vai aprender com os erros. Tá, tio, falou pra caramba o que eu escrevo. Seria uma sociedade sem memória. Então, seria uma sociedade que não aprenderia com os erros. E eu penso dessa forma. Por exemplo, nós vamos lá, quando crianças, e nos aproximamos da tomada com o dedinho. O que a nossa mãe fala? Fulano, tira o dedo daí, tu vai levar um choque. Claro que nós, crianças, cagamos pra isso, né? Ficamos pensando assim, deixa ela virar as costas. Aí, a nossa mãe vira as costas, a gente vai o quê? Pum, dedinho, choque. Ali na prática, a gente aprende que aquilo é perigoso. Então, onde eu quero chegar com essa história toda? Quando você bota seu dedinho lá, né, desobedecendo sua mãezinha, e leva um choque, você registra que aquilo ali não é legal. Você coloca o dedo de novo? Claro que não. Então, se você chega próximo à tomada em outra casa, em outro lugar, tu sabe que não deve mexer, porque machuca. Agora, se você passa por isso e não registra, não tem essa memória, tu sempre vai tomar esse choque. Por isso que eu falo que uma sociedade sem memória, a sociedade sempre vai estar errando. Porque a gente aprende com os erros. Toma o primeiro choque para não tomar o segundo. Você, né, leva o primeiro tombo para não tomar o outro tombo. Geralmente é assim que acontece. Então, se eu vou por um caminho que é muito longo, eu vou começar a pegar caminhos que são mais curtos. Então, a gente começa a aprender com os erros, com as experiências. Por isso que eu digo, por isso que eu disse que a resposta seria essa. Uma sociedade sem memória, sem história, logo, sempre cometeria os mesmos erros. 3. Considerando os objetos de memória individuais e objetos de memória coletivo, individual, meu, coletivo que envolve, por exemplo, essa caneta aqui, ela lembra um amigo meu que me deu de presente. Isso é uma memória individual, ela é minha. Agora, a escola que eu frequento é uma escola muito antiga. Então, ela é um marco de memória para todo mundo que já passou por ali. Então, a escola que é centenária. Então, a escola é um marco de memória. Porque várias pessoas, até minha avó estudou lá. Aí é diferente, é uma ideia, né, coletiva. Então, entenda isso. Individual, só você. Coletivo, que envolve a memória de muitas pessoas, né? Vamos lá. Podemos dizer que os objetos de memória individuais devem ter sido utilizados apenas por uma pessoa, enquanto os objetos de memória coletivos por todas as pessoas envolvidas na lembrança. Segundo item, os objetos de memória individuais dizem respeito ao indivíduo, enquanto os objetos de memória coletivos somente à sociedade. Tanto os objetos de memória individuais quanto os coletivos podem ter sido utilizados por uma ou mais pessoas. Não, isso é falso. Antes de se tornarem objetos de memória. Tanto os objetos de memória individuais quanto os coletivos devem ter sido criados com a finalidade de serem objetos de memória. Não exatamente. Falso. 4. A memória coletiva diz respeito à memória coletiva. Expliquei, né? Todo mundo passou por aquela escola onde eu moro. Em Suri tem um colégio chamado Grupo, né? Que antigamente os colégios se chamavam grupos e tal. Nesse colégio, que se chama, na verdade, Coronel Sérgio, eu estudei, meus pais estudaram, minha avó estudou. É um colégio muito antigo. Então, não deixa de ser um marco de memória. Então, muitas pessoas, meu sobrinho, né, vai estudar lá. As pessoas começam, depois os filhos dele. Então, é um marco que todo mundo já passou por ali. Pelo menos a maioria dos surienses tende a passar por aquele colégio, porque é o único colégio estadual aqui no bairro. Então, isso é memória coletiva. A memória coletiva diz respeito a, vamos ver ali, uma memória própria do planeta Terra? Não, né? Uma experiência comum a um determinado grupo de pessoas? Legal, sim. Um conjunto de todas as memórias individuais do planeta? Não. Um conhecimento produzido pelo historiador? Não. Então já sabemos qual é, né? 5. Considerando os marcos de memória, podemos dizer que a diferença entre os marcos de memória construídos e os reaproveitados é a matéria-prima utilizada. Tem uns que são construídos, outros reaproveitados, tá?
a matéria-prima utilizada. Os construídos empregam materiais de construção novos, enquanto os reaproveitados usam matérias recicladas. Não deixa de ser. Pois bem, a matéria-prima utilizada. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não marcaria essa. Bom, né? Não é porque é construído, pode usar material reciclado também, então não marcaria essa. A lembrança preservada. Os construídos baseiam-se em lembranças inventadas. Já podemos parar por ali, né? A gente não inventa uma lembrança. É uma lembrança porque ela existiu. Terceiro item, a participação do visitante. Os construídos não aproveitam novas influências visitantes, enquanto os já aproveitados aproveitam as atribuições dos visitantes. Nem entendi direito essa. Construção empregada. Os construídos foram criados especialmente para serem marcos de memória, enquanto os já aproveitados reutilizam instalações ou prédios que, até então, funcionavam com outra finalidade. Sim, é essa. Achei que não fosse ter uma resposta correta. Essa aí, gente, perfeito, tá? Construção empregada, ou seja, os construídos, ou seja, quando você faz uma estátua, uma placa, uma praça para aquela finalidade, para lembrar algo que aconteceu. Então, houve uma história em Magé chamada Os Horrores de Magé. Já houve um ataque, um massacre, foi um momento muito complicado para a história de Magé. E, então vamos construir aqui uma estátua, uma placa para lembrar dos horrores de Magé. Quando Magé foi atacado, saqueado e queimado por outros, né, por forasteiros. Então você tinha ali, vamos criar, ok. Então você tinha ali, né, eles criando, né, construídos, criados especificamente para serem marcos de memória. Enquanto os reaproveitados são reutilizados. Então vamos pegar aquela igreja que já era utilizada, vamos transformá-la num marco. Então, um reaproveitamento, certíssimo. Essa última questão está certíssima. 6. Algumas redes sociais notificam seus usuários para lembrá-los de postagens realizadas no passado, como Face, Instagram. Qual é o critério utilizado para notificar os usuários? Esse critério leva em consideração o momento em que o usuário se encontra? E aí, o que vocês acham? Esse não é nem da cola, que esse é muito atual, está envolvendo as redes sociais. E aí? Qual é o critério que o Face, que o Instagram usa para notificar você sobre essa foto antiga? E esse critério leva em consideração o momento que o usuário se encontra? O que você me diz? 7. Rever fotos antigas postadas nas redes sociais ou álbum de fotografias possuem o mesmo objetivo. No entanto, há uma diferença entre receber as notificações das redes sociais e reabrir um álbum de fotografias. Qual é essa diferença? Tem uma diferença básica, que eu também não vou dar cola. Pensa um pouquinho, força aí. Qual é a diferença de você abrir um álbum na sua casa e você ser lembrado pelo Face? E aí? 8. A memória coletiva e a história dizem respeito ao passado, mas não são a mesma coisa. Quais são as principais diferenças entre a memória coletiva e a produção do conhecimento histórico? E aí? Uma pergunta um pouco mais complexa. A diferença. A memória coletiva é algo que de fato aconteceu com uma população de um certo lugar. A produção do conhecimento histórico já é uma construção, um estudo do que aconteceu na história. Então, a memória é um fato, ocorreu com uma população. A produção do conhecimento é um estudo desses fatos. Então, são coisas diferentes. 9. Leia o texto abaixo e responda as questões. O resultado mais sensacional de sua mobilização foi aquela da Bastilha, uma prisão estatal que simbolizava a autoridade real e onde os revolucionários esperavam encontrar armas. Em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. Então, na Revolução Francesa, tinha Bastilha, que era uma prisão, e foi abaixo. A galera colocou, realmente derrubou a Bastilha. A queda da Bastilha, mencionada no texto, foi um evento que fez parte de qual acontecimento histórico? Ih, acabei falando já. Vamos lá.
B. Considerando as formas de promover o esquecimento de determinados períodos históricos, o que significa a frase em tempos de revolução, nada é mais poderoso do que a queda de símbolos. Vou deixar vocês pensarem. Essa aí é uma pergunta complexa, admito, mas vou deixar vocês pensarem nessa perguntinha, tá? Pensa bem, né? Porque em tempos de revolução, pensa que hoje, hoje eu quero fazer uma revolução. Hoje eu não concordo com o governo brasileiro. Então eu quero, nesse momento, derrubar um símbolo. Pensa, por que é tão importante para uma revolução derrubar um símbolo? Porque é tão importante na revolução, se eu quero algo novo, eu derrubo um símbolo que representa algo muito antigo. Estou dando dicas. Então pensa aí e fala para o tio. Mas essa pergunta é complexa? É complexa. Mas eu quero que vocês realmente forcem a cabecinha de vocês para responder, para já ir treinando, porque no sexto ano o bicho vai pegar, começa a ficar mais complicado, tá? Vamos lá, vamos lá. Número 10. Com a mudança de períodos históricos, vestígios do período anterior podem sofrer intervenções com o objetivo de que o passado não se repita. Vamos lá, deixa eu ver se perdeu aqui. Tá. Quais são as duas formas de intervenção sobre esse vestígio dados nesse capítulo? Vamos lá. Vou repetir a leitura aqui, que eu me perdi na própria leitura. Com a mudança de períodos históricos, então períodos históricos mudam, vestígios do período anterior podem sofrer intervenções com o objetivo de que o passado não se repita. Derrubar de símbolos com a Bastilha, né? Derrubar, destruir, sumir com os vestígios. Com base nessa diferença, compare o obelisco. Peraí, eu pulei leitura. Quais são as duas formas de intervenção sobre esses vestígios estudadas neste capítulo? Quais são as duas formas de você lidar com esse vestígio do passado? Destruindo, escondendo, ressignificando, dando outro significado, outra função? E aí, o que você acha? Só um momentinho. Número 11. Os marcos de memória podem ser construídos com essa finalidade ou podem reaproveitar construções que haviam sido utilizadas para outras funções. Com base nessa diferença, compare o obelisco do Ibirapuera e o Museu de Auschwitz. Também está tranquilo. Lembrando que o obelisco do Ibirapuera é um obelisco, um mausoléu, tá? Porque guarda fragmentos de combatentes, e o Museu de Auschwitz também é para lembrar aquele momento muito complicado da Alemanha, tá? Então, com base nessa diferença, compare os dois, o obelisco mais o museu. A gente tem que pensar que qual é a diferença principal? O obelisco, ele foi criado para ser um marco de memória. Já o Museu de Auschwitz, não. Usaram campos de concentrações, instalações antigas e deram outro significado. Então, eles, né, a diferença é essa. Um foi criado para ser um marco e outro foi transformado no marco. E já era uma construção, tem outra função. Ok? 12. O obelisco do Ibirapuera e o monumento Tortura Nunca Mais são marcos de memória que prestam homenagem a determinados personagens históricos do nosso país. No entanto, em cada um desses marcos de memória, conservar a lembrança assume uma função diferente. Quem são os personagens homenageados e qual a finalidade de recordar a lembrança em cada um desses marcos de memória? A gente tem que lembrar que no caso do obelisco do Ibirapuera, São Paulo, eles vão estar, né, esse obelisco e mausoléu, que carrega vestígios de ex-combatentes mortos durante a Revolução Constitucionalista, eles lutaram em 1932 por uma revolução constitucionalista, lutada pelo governo. Já o Monumento Tortura Nunca Mais, eles estão lembrando, né, esse momento do Brasil no período da ditadura. Tá, vamos lá, o que a gente responde? Perguntando aí, ó, quem são os personagens homenageados?
obelisco do Ibirapuera homenageia os combatentes da Revolução Constitucionalista. E o monumento Tortura Nunca Mais homenageia, vamos lá, os mortos e desaparecidos políticos e as vítimas de tortura durante a ditadura militar. E qual a finalidade de recordar a lembrança em cada um? Vamos lá, a finalidade? O obelisco ele valoriza a resistência paulista durante a Revolução, tá? E o monumento Tortura Nunca Mais recorda as torturas e perseguições que aconteceram durante a ditadura e que não podem se repetir. É isso. 13. Vamos lá. O trecho a seguir aborda um momento específico da obra. Perdão, gente. O trecho a seguir aborda um momento específico da obra Em Busca do Tempo Perdido, do escritor francês Marcel Proust. Não sei como pronunciar em francês, tá? Marcel Proust. Enfim, o protagonista, ao saborear um doce mergulhado em uma xícara de chá, relembra sua infância. Leia o texto e responda às questões a seguir. Uma das ideias mais originais, porém, é a distinção entre memória voluntária e involuntária. Para Proust, enfim, não sei realmente como fala em francês. Para Proust, não é possível acessar o próprio passado por meio da inteligência. Só a memória involuntária, disparada por algum elemento, é capaz de recuperá-lo. Daí a cena clássica da Madeleine Bolinho Doce. Ao mergulhar o doce numa xícara de chá e prová-lo, o protagonista relembra toda a sua infância na cidade fictícia de Combray. O que motivou o protagonista da obra Em Busca do Tempo Perdido a relembrar sua infância? Vou falar, o que motivou o cara a lembrar a infância dele, né? Na verdade, foi depois de provar um doce mergulhado em uma xícara de chá. Foi só isso. O que motivou ele, na verdade, foi involuntário. Ele, ao comer um doce mergulhado no chá, ele lembrou da infância dele. Não foi uma motivação, foi uma situação que levou ele a lembrar. Portanto, que ele disse que a memória é involuntária, né? A memória ela vem à tona por conta de um objeto, um marco de memória, enfim. B. De acordo com o texto, qual é a diferença entre memória voluntária e memória involuntária? É possível controlar aquilo que pode despertar nossa memória? Não. A noção de memória involuntária indica uma memória que não foi provocada pela vontade daquele que recorda, ou seja, uma memória provocada por eventos que fogem ao seu controle. Dessa maneira, não há possibilidade de controlar aquilo que pode ou não despertar a nossa memória. Ou seja, gente, falei muita coisa, mas a pergunta foi: é possível controlar aquilo que pode despertar a nossa memória? Não. O do autor, por exemplo, foi um bolinho mergulhado no chá. O seu pode ser uma música que era cantada pelos seus pais, pode ser uma cena de novela, pode ser uma brincadeira. Então, assim, qualquer situação pode despertar a memória sua. Às vezes você vê um pé de fruta, lembra que tinha na casa da sua tia, na casa da sua avó. Então, assim, não. Porque a memória involuntária, ela né, é despertada por símbolos, objetos e situações que nós não planejamos. Seria basicamente isso. Vamos lá, 14. Queimar cartas, rasgar fotografias e deixar de seguir ou excluir um usuário de rede social são recursos muitas vezes utilizados com o objetivo de impedir a recordação de experiências tristes ou desagradáveis. Esses recursos alcançam esse objetivo? Justifique sua resposta. Então, quando um casal briga, se separam, o casamento acaba, aí os noivos, né, ex-noivos, ex-maridos, ex-esposas, vão lá, excluem o marido, excluem a esposa, bloqueiam no
Face, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no Instagram, enfim. Ou você vai lá, briga com um amigo, você não quer mais saber desse amigo por motivos seus e tal. Você vai lá, exclui do seu Instagram, do seu TikTok, exclui aquela foto que vocês tiraram naquele passeio da escola. A pergunta é, esses recursos, excluir, bloquear, queimar fotografias, alcançam seu objetivo? Quer esquecer, quer não lembrar mais daquela pessoa, aquela situação? Justifique. É pessoal, tá? A resposta é pessoal. Por um lado, sim. Se você não fica, por um tempo, você não está vendo uma fotografia, você não está vendo aquela pessoa na rede, você acaba esquecendo. Ao mesmo tempo, viram outros elementos durante o dia a dia que vão fazer lembrar. Como falei, uma música, uma frase. Nossa, fulano ia falar tal coisa agora. Então você acaba lembrando da pessoa, mas a resposta é sua. Vamos ver o que você vai responder aí depois. Vamos nos relembrando aí. Despertar da memória. Então temos aí, né, o primeiro aqui. Então, aqui, tá, gente? Aniversário ou comemoração de um evento. E aqui embaixo, evento do momento atual. Notificação de redes sociais. Ok? E aqui embaixo, os objetos de memória e os marcos de memória. Vamos lá. Aqui vai ser redes sociais. Reaproveitados. Deixa eu ver aqui. Perdão, gente. Estou errando aqui. Aqui vai ser, desculpa, errei. Coletivos. Marcos de memória coletivos, tá? Aqui vai ser coletivos. Reaproveitados. Aqui, construídos e aqui individuais. É isso, meus amores. Desculpe pelo erro. Então é isso. Por hoje é só em história. Beijo, beijo.